World Wrestling Entertainment é uma empresa cheia de segredos, desde os bastidores até tudo que ocorre lá, até os grandes segredos das entradas. O programa ao vivo e a edição posterior para a televisão. Sim, é isso mesmo, pois se algo der errado ao vivo, a World Wrestling Entertainment edita ou corta, se necessário, para que seja o menos perceptível possível. E bom, fiquem à vontade, porque agora vou parar de falar e vamos começar com 30 minutos de segredos surpreendentes da World Wrestling Entertainment. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem é: o que realmente tem debaixo do ringue? O lutador Dean Ambrose confirmou em uma entrevista que debaixo do ringue sempre havia uma pessoa da produção para ajudar na luta, manter a ordem dos objetos usados para bater, ou até mesmo para consertar o ringue por baixo, caso algo esteja errado. Nesta luta, foi mostrado por engano o monitor que essa pessoa usa. Os fãs não deveriam ver isso, então o árbitro tentou cobrir o mais rápido possível. No evento Hell in a Cell de 2021, Drew McIntyre enfrentou Bobby Lashley. Mas o que todos vimos foi aquela mão misteriosa saindo debaixo do ringue para tentar arrumar as partes quebradas da mesa. E o que dizer da WrestleMania 40, quando apareceu uma mão no momento em que Cody Rhodes procurava algo debaixo do ringue? Todos lembram o susto de Brock Lesnar no Monday Night Raw, quando monges trouxeram um caixão vazio. Mas na verdade, o susto para Lesnar viria quando o Undertaker aparecesse pouco depois, dentro do mesmo caixão. Como o Undertaker fez isso? Bem, na verdade existem dois processos para esse truque. Primeiro, o Undertaker já estava embaixo do ringue quando Lesnar entrou no ringue. Em segundo lugar, os monges deixaram o caixão tão perto do ringue para que o Undertaker pudesse entrar nele sem que os outros percebessem. Esse caixão tem uma armadilha na parte de baixo, por isso usa uma cortina preta. Assim que o Undertaker entra nele, já está tudo certo para que ele apareça na tela na frente do Lesnar. Sim. A World Wrestling Entertainment se preparou muito bem para isso. Mas um erro de Undertaker revelou que ele realmente estava sob o ringue. Há algum tempo, tanto The Shield quanto hoje em dia Jey Uso esperam nos corredores da arena, junto com vários fãs, para poderem fazer suas entradas. Apesar da segurança estar sempre atenta para evitar anormalidades. O que pudemos ver graças a um vídeo é que o cinegrafista é quem organiza toda a entrada de Jey Uso. E ele se sincroniza perfeitamente com os fãs para que fiquem tomadas de câmera realmente incríveis no momento da entrada. E bom, os resultados ficam muito bons. Agora, se falarmos dos segredos das entradas dos lutadores. Podemos dizer que o grande show sempre apertava o próprio pulso como uma forma de dizer à esposa que a amava e que sempre pensava nela. Rikishi, por sua vez, sempre esfregava o nariz para simbolizar o quanto amava sua família. Esses gestos foram tão frequentes que Rikishi e o grande show acabaram sendo imitados nos videogames. As grandes entradas pulando no ringue também têm seu segredo, mas na verdade não é algo em que devamos pensar muito. Na verdade, era usado um trampolim para que eles pudessem se impulsionar o suficiente e sua entrada ficasse magnífica. Lutadores como Sin Cara ou Kalisto usaram muito isso, embora, claro, às vezes nem tudo saísse como esperado. Vocês se lembram da entrada incrível de Césaro tirando toda a sua jaqueta de uma vez só? Bem, isso também tinha seu segredo. A peça precisava ser cortada de todos os lados e mantida unida, usando um tipo de fita adesiva que mantinha as peças no lugar, até que Césaro decidisse tirar o paletó. Incrível, não é? Quando Roman Reigns fazia sua entrada típica de cão maior, ele dava um soco forte no chão para ativar a pirotecnia. Muitos se perguntavam como ele conseguia, já que o golpe era brutal e o chão devia ser muito duro. No entanto, ele tinha uma almofada no chão para bater o mais forte possível. Assim que a pirotecnia fazia seu trabalho, a almofada era retirada da área de entrada. Como os tempos mudaram,
Para Goldberg, não colocavam nenhuma almofada quando ele dava suas super cabeçadas no metal antes de entrar no ringue. O The New Day foi uma equipe que conseguiu conquistar muito mais coisas do que se pretendia. Muitos lembram que eles lançaram uma edição especial do cereal Booty Oz. No WrestleMania 32, tiveram uma entrada incrível, saindo de uma enorme caixa de cereal. Graças aos fãs presentes, pudemos ver que eles realmente nunca estiveram dentro dessa caixa, mas sim entraram em cena quando a caixa já estava no chão. Se considerarmos as aparições fantasmagóricas de El Undertaker e Bray Wyatt, é importante lembrar que, em programas gravados, isso costuma ser editado, e o lutador aparece em questão de segundos, embora no momento ao vivo isso geralmente demore um pouco mais. Porém, várias câmeras já registraram o momento em que os personagens surgem debaixo do ringue. Até mesmo na WrestleMania 40, o Undertaker apareceu correndo pelo meio do público e saiu da mesma forma depois de atacar o The Rock. Ou, por exemplo, ao lembrar da entrada incrível na WrestleMania 33, podemos ver que foi um elevador que fez o Undertaker aparecer do nada em meio às trevas. Um segredo que foi usado novamente para o grande retorno de Cody Rhodes na WrestleMania. A entrada de Rey Mysterio nos primeiros anos na WWE era fascinante. Me digam quem não se lembra, pulando no meio da pirotecnia. No entanto, muitos se perguntavam, como é que Mysterio era lançado tão bem para a cena? E é que eles usavam uma espécie de base trampolim para que ele fosse lançado para cima. Porém, nem sempre as coisas dão certo. No WrestleMania 26, Mysterio demorou vários segundos para aparecer depois que a pirotecnia explodiu e ninguém soube o que realmente aconteceu. O segredo da pirotecnia é incrível. A World Wrestling Entertainment organiza toda a pirotecnia para seus shows e eventos semanais. Se alguém se pergunta como é que a pirotecnia explode no momento exato, é porque existe uma pessoa responsável por fazê-la explodir no momento exato. Embora às vezes isso acabe dando errado e não exploda no momento adequado, a World Wrestling Entertainment descobriu que era melhor ter alguém especializado em pirotecnia para evitar erros, como o de Kane em 1997, onde primeiro se ouviu o som e depois veio a explosão. Todos lembramos de um momento icônico da era Parental Guidance, e é que Enzo Amore fingia estar sem roupa pelos corredores da arena e mostrava absolutamente tudo como veio ao mundo. No entanto, o segredo disso é que ele usava uma cueca cor de pele que cobria perfeitamente as partes íntimas do lutador. Mesmo com a área pixelada pela World Wrestling Entertainment, parecia que Enzo realmente estava sem roupa. No entanto, toda vez que Enzo Amore se movia, era possível ver a peça de roupa que ele estava usando. Ao falar de grandes segredos revelados diante das câmeras, não podemos esquecer de um que não ocorreu na World Wrestling Entertainment, mas sim na Total Non-Stop Action Wrestling, quando Baba Ray enfrentou Christian e sua missão era aplicar o Powerbomb em cima de uma mesa de vidro. Sim, vocês podem imaginar o quão doloroso e grave pode ser fazer esse movimento em uma mesa de vidro. Por sorte de Christian, usaram vidro de açúcar comestível, algo que na verdade não é grave. Porém, para dar mais credibilidade ao momento, paramédicos chegaram para examinar Christian no ringue. Percebemos que a toalha já estava manchada de vermelho antes de tocar em Christian. Mas o mau trabalho das câmeras da Total Non-Stop Action Wrestling fez com que os fãs percebessem esse grande erro. Como a World Wrestling Entertainment fez Triple H dividir um quarto fechado com uma cascavel, uma das mais venenosas do mundo. Isso aconteceu para encerrar um episódio do Raw no final de outubro de 1999. Stone Cold trancou Triple H em um quarto com essa cobra. A cascavel é extremamente venenosa e a mordida pode te matar.
Mas enfim, a World Wrestling Entertainment sempre tem um segredo. A cascavel que vocês estão vendo aí, sim, é de verdade. E acontece que entre a cascavel e o Triple H havia um vidro que os separava. Na verdade, dá para ver a borda do vidro no chão e o reflexo também. A empresa já havia feito um segmento similar anos atrás com Ultimate Warrior, já que o Warrior tinha passado por vários testes para poder se vingar do Undertaker. E uma das provas era que ele ficaria cara a cara com uma cobra. Assim como o que acabamos de ver, a cobra é real. Mas para mantê-la separada do Warrior foi usado um vidro entre os dois. Momento sem edição da World Wrestling Entertainment. Este já é o momento editado para a televisão. A World Wrestling Entertainment busca sempre a perfeição em seu produto. Há grandes erros que eles tentam esconder na edição final dos eventos, para que as imperfeições não sejam percebidas. Vocês sabiam que os ângulos das câmeras são fundamentais para nos fazer acreditar que não houve erro, mesmo quando realmente aconteceu? Por exemplo, vejam como toda essa cena muda com as trocas de câmeras. Essa Rios cometeu um bot incrível em uma luta contra Raven, mas graças às trocas de câmeras, conseguiram resolver. No WrestleMania 21, Kane aplicou um chokeslam em Shelton Benjamin, que ficou preso na corda e precisou ser ajudado por Kane. A solução foi mudar a câmera para uma tomada traseira. No WrestleMania 25, Christian aplicou seu golpe em CM Punk, mas não saiu tão bem, porém a mágica das câmeras mudou tudo. Voltamos ao WrestleMania 21, onde o Undertaker não conseguiu suportar o peso de Orton e perdeu o controle. A World Wrestling Entertainment alterou esse momento e o erro passou despercebido. Donald Trump não soube como receber um golpe de paralisadora e vendeu muito mal o movimento. Depois isso se resolveu e ele vendeu como um profissional. Brock Lesnar se adiantou ao pedigree e todos nós vimos, mas na versão final da WrestleMania isso seria corrigido. Aqui não trocaram a câmera, apenas cortaram alguns segundos para parecer que Alicia Fox chegou a tempo de interromper a contagem. A World Wrestling Entertainment também corrigiu várias entradas que deram errado. Além de mudar o ângulo, decidiu mostrar outra tomada. Todos víamos Goldberg entrar com sua pirotecnia clássica. No entanto, algo que os fãs gostavam muito era a fumaça que Goldberg soltava pela boca. Para fazer isso, Goldberg inalava a pirotecnia fria e depois soltava pela boca. Embora, na verdade, o próprio Goldberg disse que depois teria que parar de fazer isso, porque suas narinas doíam bastante ao fazer isso. Outro dos grandes segredos que Goldberg revelou era que normalmente a World Wrestling Entertainment incluía o canto gravado de Goldberg, Goldberg. Isso não quer dizer que os fãs não gritavam seu nome, mas fazia com que gritassem no momento exato e de uma forma muito mais organizada. Nem todas as entradas foram boas. Por exemplo, na WrestleMania 29, um erro de produção fez com que lançassem gelo seco no corpo de Triple H.
sendo que na verdade esse gelo seco era para simular a fumaça da sua entrada. Triple H sofreu queimaduras de 2º grau no torso e braços. Triple H caminhou até o ringue com o corpo ardendo e apenas jogando água da sua garrafa. E além disso, ele lutou mesmo com o corpo queimado. Após a luta, ficaram marcas de queimaduras em sua pele. Anos atrás, algo parecido aconteceu com o Undertaker na Câmara de Eliminação de 2010. O Homem Morto fez sua entrada como sempre, mas uma falha na pirotecnia fez com que ele queimasse todo o corpo de forma impressionante. Undertaker disfarçou bem, e a seta, na verdade, a World Wrestling Entertainment alterou essa entrada. Um fã registrou o momento em que Undertaker saiu quase correndo pelo fogo. Depois, ele pedia água aos árbitros e jogava no próprio corpo. E ainda por cima, o próprio lutador confirmou que pediu a demissão do técnico de pirotecnia. Mas essa não é a primeira vez que o Homem Morto teve algum problema com a pirotecnia. No verão de 1998, Undertaker quase queimou o rosto. Quando o fogo saiu de um dos cantos do ringue, felizmente não foi nada mais grave. O vidro quebrado de Stone Cold foi uma parte fundamental de cada uma de suas entradas por um período de tempo. No entanto, em uma entrada em particular, o vidro não quebrou, e foi o próprio Austin que tentou quebrá-lo com o corpo. Embora o próprio lutador tenha confirmado que cortou grande parte do corpo tentando quebrar o vidro com o braço, um dos maiores segredos da luta livre é como os lutadores sangram. Mas eu te digo logo, o sangue é real, sim. Mas os lutadores, na maioria das vezes, se cortam sozinhos para que o sangramento comece. Eles usam uma pequena lâmina que muitas vezes está escondida em suas roupas para pegá-la no momento exato. Na verdade, muitas superestrelas usam fitas nos pulsos e normalmente é aí que guardam essa pequena lâmina. Um exemplo claro disso era Kurt Angle. O medalhista olímpico nunca usava fitas nos pulsos e quando normalmente entrava no ringue com elas, era porque naquele dia iríamos vê-lo sangrar. A parte mais difícil de tudo isso, obviamente, é que os lutadores se cortem em um lugar onde ninguém possa ver, o que talvez façam da maneira mais rápida possível. Se falarmos dos segredos aleatórios da World Wrestling Entertainment, haveria muitos para mencionar no maior evento pay-per-view da World Championship Wrestling, o Starrcade. Terry Funk lutou contra Crowbar em uma luta hardcore e foi um dos momentos mais brutais. Foi quando Terry Funk bateu repetidamente a cabeça de Crowbar com a porta. No entanto, a câmera mostrou um pouco além, e pudemos perceber que havia uma caixa preta que impedia que tocasse a cabeça de Crowbar. Incrível, não é? No começo da sua carreira, Braun Strowman tinha o costume de virar veículos gigantes. Algo que, falando sério, é impossível. Mas então, como a World Wrestling Entertainment fez isso? Por exemplo, quando Strowman virou o caminhão de produção da companhia, um cabo estava conectado à parte superior do caminhão e foi puxado do lado oposto. No entanto, quando Strowman virou a limusine, pudemos ver um elevador hidráulico que com certeza o ajudou muito. Ninguém consegue imaginar Jeff Jarrett sem seu violão, e é que quando Jarrett te acerta com o violão, ele acerta com tudo. Um violão não se quebra facilmente na cabeça de alguém. É por isso que eles são redesenhados com materiais leves, como papelão. E então, ela é colada meticulosamente de novo para que o impacto pareça espetacular. No entanto, o segredo da guitarra é algo que, infelizmente, ficou exposto em um show ao vivo. Enquanto Jeff Jarrett fazia sua entrada no ringue, o vento da pirotecnia desmontou a guitarra. E ele nem percebeu. As lutas às cegas na World Wrestling Entertainment normalmente não são muito populares, mas já aconteceram. No WrestleMania 7, percebemos que essas lutas não são tão às cegas. Na verdade, há uma venda destacável no saco para que eles enxerguem perfeitamente. Obviamente, todo o resto já é atuação. O tamanho na World Wrestling Entertainment é algo fundamental. A empresa costuma usar truques para que os lutadores pareçam mais altos do que são. Por exemplo,
Nos bastidores, o entrevistador sempre vai se abaixar ou abrir as pernas para não ficar do mesmo tamanho que uma superestrela. Por isso, muitas vezes, a World Wrestling Entertainment mostra só da cintura para cima e quando a câmera se afasta, a gente realmente pode ver a verdade por trás do truque. Por isso, a empresa normalmente sempre procura ter entrevistadoras pequenas, para que não ofusquem as superestrelas. Ou até mesmo, em outras ocasiões, já vimos as entrevistadoras sem sapatos. Alguém já viu esses buracos dentro da Hell in a Cell? Bem, a World Wrestling Entertainment começou a fazer esses buracos para que fosse muito mais fácil para os lutadores escalarem a jaula, caso eles quisessem fazer isso. Além disso, também poderia ser muito mais seguro para eles mesmos. Se falarmos da primeira Hell in a Cell, podemos perceber que, enquanto eles verificavam embaixo do ringue para que ninguém interferisse na luta, ao longe foi visto um microfone. Esse é um truque que a World Wrestling Entertainment usa há muito tempo para que os golpes no ringue soem de uma maneira espetacular. O que você faria se eu te dissesse que todos esses fãs da World Wrestling Entertainment que estão na primeira fila são falsos? Acontece que, no ano de 2002, Undertaker e Kurt Angle se enfrentaram no main event do SmackDown. Undertaker se rendeu justamente quando o árbitro estava fazendo a contagem sobre Kurt Angle. O Undertaker venceria. E sim, tudo isso fazia parte do roteiro. Mas a produção da World Wrestling Entertainment sentiu que esse momento ficou um pouco apagado e não foi bem capturado pelas câmeras. Como esse show era gravado, a World Wrestling Entertainment decidiu que depois do show, Kurt Angle e Undertaker foram ao ringue apenas para recriar essa cena e gravá-la do jeito que eles queriam, obviamente sem público. A World Wrestling Entertainment fez os bastidores atuarem como fãs nessa repetição, para que a câmera não percebesse que a arena estava vazia. Então, com uma edição inteligente e bem rápida, tudo ficou tão incrível que ninguém nem percebeu. Agora vejamos os cortes de edição, muitas vezes descarados pela World Wrestling Entertainment, para corrigir botches, ou seja, movimentos mal feitos ou recebidos. Vejam esse bot entre Eddie Guerreiro e Rey Mysterio na WrestleMania 21. Nesse exato momento, Kofi Kingston deveria interromper, mas a música nunca tocou. Os momentos aleatórios também foram editados pela World Wrestling Entertainment. Claro, eles não querem, por exemplo, que um fã invada. Quando Seth Rollins foi atacado por um fã maluco no Raw, a World Wrestling Entertainment não encontrou nada melhor do que editar isso e colocar uma repetição da luta. Um fã estava usando uma camiseta que dizia que ele era um pai melhor do que Chris Benoit. E claro, a World Wrestling Entertainment não quer que isso apareça na tela. Um beijo forçado? Vamos lá, a World Wrestling Entertainment não vai gostar que isso apareça no seu programa nos dias de hoje.
Lilian Garcia também sofreu com o poder da edição, mas pelo menos foi para melhor, já que ela foi beneficiada após errar o nome da superestrela. O que realmente acontece quando os erros são da produção? Bem, são eles mesmos que corrigem na edição os próprios erros. Enfim, há tantas coisas para fazer e desfazer na World Wrestling Entertainment. As lutas de caixão sempre terminaram mal. Bem, preferencialmente para o Undertaker, mais do que para qualquer outra superestrela. Já sabemos que o homem morto não pode morrer, mas se falarmos da realidade, muitos se perguntaram como o Undertaker saiu do caixão para evitar ser queimado depois. Pois no Royal Rumble de 1998, Kane enfrentou o Undertaker em uma luta de caixão. Lembrando que nessa estipulação de luta, vence quem colocar o oponente dentro do caixão. Mas muitos não ficaram satisfeitos apenas em vencer o oponente, eles quiseram se vingar e ir além. Vamos lembrar do Kane nesse mesmo evento do qual estávamos falando, ou do Randy Orton no No Mercy de 2006. Como o homem morto conseguiu se livrar dessas queimaduras? Acontece que cada caixão tem seu lado secreto. Os caixões estão sempre muito próximos ao ringue. Isso acontece porque o caixão tem dentro uma área móvel para que o coveiro possa passar para debaixo do ringue. E espere aí, em vez de ser queimado de verdade, é o coveiro quem deve abrir e fechar. Essa passagem secreta, que muitas vezes, devido aos cortes rápidos das câmeras, a gente não consegue ver. No evento Great American Bash, o coveiro enfrentou os Dudley Boyz. Se o coveiro perdesse naquela noite, seu lendário empresário Paul Bearer seria coberto de cimento. Lembrando que Paul Bearer estava dentro de uma cápsula esperando o resultado da luta. No entanto, quando o coveiro venceu a luta, mesmo assim, puxou a alavanca para que o cimento cobrisse seu empresário. Já que o coveiro disse que também não queria mais contar com a presença dele, por isso, Paul Bearer ficaria sob o cimento de qualquer jeito. Mas como a World Wrestling Entertainment fez para que esse momento do coveiro parecesse real? E se Paul Bearer não morresse na tentativa? Em primeiro lugar, todas as cenas de Paul Bearer foram pré-gravadas para o evento, e durante toda a luta ao vivo, a World Wrestling Entertainment tinha dentro da cápsula um dublê de Paul Bearer.
nunca o mostravam de frente, e quando queriam fazer isso, exibiam as cenas pré-gravadas de Paul Bearer antes do evento. O cimento era realmente de verdade, mas o próprio Vince McMahon confirmou alguns anos atrás que eles adicionaram aveia para que a textura parecesse ainda mais assustadora. O dublê de Paul Bearer conseguia ficar vários segundos sem respirar e dizem que ganhou um prêmio do Guinness World Records na época. O dublê de Paul Bearer foi retirado imediatamente assim que o evento terminou e foi levado para os bastidores, onde foi estabilizado pelos paramédicos da World Wrestling Entertainment.